Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença no podcast Jornada Cast. Obrigado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Jornada Cast, onde eu conto a história de sucesso de uma pessoa de sucesso da área de tecnologia. Hoje, a gente está com um convidado ilustríssimo, que é o Gilmar dos Santos. Ele é analista de sistemas, também professor no Senac Tech. Ele é graduado em ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ele tem 3 pós-graduação. Ele é pós-graduado em formação pedagógica de professores. Ele também é pós-graduado em gestão estratégica de tecnologia. E, por fim, ele é pós-graduado em inteligência artificial, machine learning e data science. Além disso, o currículo dele, pasmem, conta com, cara, 49 certificações só na área de tecnologia. Esse cara é apaixonado por tecnologia e desde 2011 ele está inovando na área de tecnologia. Professor Gilmar, seja Olá, bem-vindo. muito obrigado, Michael, e também aqui no Jornada Cash, né? Então, é um prazer, enfim, né, vir aqui conversar e trocar um pouco da minha experiência, né, em relação a essa área tão fascinante hoje em dia que eu botei para a meta da minha vida, que é a TI. Mas vamos lá, então, Legal. né? É uma jornada. Então, minha jornada, realmente, ela foi fundada em 2011, que nem, né, o Michael falou. Mas em 1999, então o professor aqui vai fazer 54 esse ano, né? Então quer dizer, não, né? Então tá um bom tempo aí na estrada. Em Professor, você 1999, pode ficar bem à vontade, tá? E tá falar bom, desde antes também, tá? Cara, você, por exemplo, eu sim, sempre faço essa pergunta, pode falar aham, desde berço, você pode falar, por exemplo, cara, eu gostava muito de jogar xadrez, eu gostava muito quando era criança, sim, então sim, pode ir bem profundo mesmo, porque eu queria também, gostaria de entender também como que isso começou, né? Essa paixão por tecnologia, como que começou sim, isso, professor? ok. Então, em 99, né, que eu disse vocês, eu não conhecia nada de computador. Para mim, o computador, olha, é uma loucura. Para mim, o computador pensava que era um teclado, Uhum. tá? E realmente era parecido com o teclado, eu acredito. Tava pensando que o teclado era o computador, mas enfim. Daí eu Uhum. fui na Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, ali do lado do prédio Bela Shop, não tem mais, tá? Mas era do lado do Uhum. prédio Bela Shop, bem no O senhor, finalinha o do senhor, o senhor é C2. de Porto Alegre? Eu sou de Porto O Alegre, senhor é de Porto Alegre, né? legal, Sim, legal. Só para o sempre morei. pessoal, sempre morou É, lá. e agora, Aí, agora tô em né? Canoas. Tá Há em 6 anos tô Canoas. em Canoas, tá? Lá do Legal. ladinho. Então ali eu peguei e, enfim, fui fazer alguns cursos. Então aquele primeiro curso de introdutório, para saber o que é um hardware, o que é um software. Depois achei legal, daí comecei a pegar e fazer outros cursos da área. Bom, Uhum. na época, enfim, até era interessante porque quem estava dando aula era o pessoal do Exército, né? Uhum. Então, isso, primeiro centro de telemática diária, porque o Exército, enfim, ele é focado em segurança da informação, né? Para Uhum. quem não sabe, aqui no Brasil. Que Então, massa. então ali, tipo assim, eles são feras em relação à tecnologia, é de ponta, está no Exército, Que massa, porque tem né? um amigo meu que ele tem um canal também no YouTube Sim. voltado para Infotech. SecTech, que é SecTech, segurança. O canal dele é bem quisto, porque sim. é uma área que tem pouco conteúdo na Uhum, internet uhum. e o conteúdo que tem não é tão bom. Então ele tá fazendo muito sucesso ali É, no canal dele, porque é uma exatamente. área fenomenal. E eu não sabia que o Exército tinha tecnologia de ponta na questão de Sim, segurança da informação. Que exatamente. massa! Tanto que existe, né, enfim, né, soldados hoje em dia da cibernética, né? Os nossos soldados em guerra cibernética estão no exército, Que né? maneiro! Então, daí eu peguei e fui fazendo cursinhos ali e tal, né, para compreender e foi uma loucura porque naquela época, O enfim, senhor já tinha computador em casa? 99, ou tu comprava um carro 0 km, ou tu comprava um computador. A Verdade. internet era aquela discada na qual tu dava graças a Deus, chegava no final de semana que tu
pagava somente uma descagem, mas tu não podia desligar, né? Uhum, Então era sagrado, 2 horas da aham, tarde do sábado até sim, até as 6 horas da manhã de segunda, né? Sagrado. isso. Nossa, eu Então, lembro tipo dessa assim, época. ó, eu não tinha computador, mas eu peguei e fui entender, até mesmo porque 99 estava perto do boom, né, da virada do milênio, então Mundo da estava internet, né? exatamente, né? E aí tava aquele medo, vai virar o ano, os dados todos vão entrar em colapso e tal, 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 né? Sim. Era o que tinha as O notícias bug do do momento, milênio, né? bug do milênio. E daí eu Caramba. peguei, tá, vou entender o que é isso. Ok. Então, lá, como não tinha computador, e tipo assim, eu fiquei muito impressionado no dia que eu descobri que uma cor é um número. E eu pensei, que loucura, meu, uma cor é um número. E daí provaram por A mais B que sim, né, do ambiente computacional é número, né? E aí Uhum. eu peguei, eu não tinha computador. Então, como eu fazia para estudar? Então, olha só, eu peguei e fiz uma impressão numa folha A3, e não A4, né? O Uhum. A3, para quem não sabe, é aquela folha Aquela maiorzinha, de né? jornal, né? De jornal, isso. E aí eu fiz uma impressão de um teclado, a BNT2, Uhum. tá? E eu peguei e mandei plastificar. Então eu me imaginava eu digitando os comandos e fazia no papel, fazia todo o processo, né, dos comandos e me imaginava digitando. Então era um processo mental Caramba! imenso. Isso aí me ajudou muito. Me ajudou muito depois. Eu vou linkar esse ponto, tá? Professor, só Hã? uma dúvida. Esses Hã? comandos eram comandos de linguagem de programação ou eram comandos. Programação sim, programação de front. Caramba, professor, programação de front. Então, de front, ou seja, os elementos de HTML, enfim, né, a programação CSS e tal. E aí, mas muito bem arcaico, porque era web 1.0, né? E Uhum. aí era web, tanto que tinha um IDE, né, para tu criar site dentro do Office, tá? Sim. Era dentro do Office tinha um IDE que muita gente ganhou dinheiro na web Ah, o 1.0. front page. Exatamente. Nossa, professor, se eu te contar que eu usava o front page para poder fazer site do jogo de Tibia. Eu jogava muito Muito, RPG e sim. eu em 2002 por aí, eu Ah, conheci o front page para poder fazer o meu sitezinho para jogar com os meus amigos lá. Então eu exato. conheço a ferramenta, era bem arcaica, mas meu Era bem Deus, que bacana. legal. Era E massa. daí, enfim, Era bem daí eu, bacana na real pra bem época, né? bacana. E Tinha daí, tipo ele e assim, tinha o Dreamweaver, acho que era, né? Que era Dreamweaver, mais top, né? isso, né? Da Adobe, né? Uhum. Daí tinha que ser pago craqueado, que a jogada toda. É. Então eu peguei e eles ensinavam um código para nós, né? E aí, tipo assim, eu fazia o código na mão, imaginava eu digitando e tentava chegar meia hora antes para tentar reproduzir. Lógico, mais acertava que errava, mas foi um processo muito bacana, Que né? massa. Que eu levo até hoje, tá? De entender as novas tecnologias. Enfim, Que legal. E aí o senhor escrevia tudo escrevia o código na mão, né? e depois levava. Isso, fazia uma depuração, um teste mesa, né, no próprio caderno, e me Caramba. imaginava digitando e reproduzia tudo isso mental, né, quando eu chegava meia hora antes na sala de aula. Eu E o senhor tentava chegava reproduzir. meia hora antes pra poder Sim, eu reproduzir. fazia um esforço para reproduzir isso aí. Que massa, professor. E daí, enfim, fiz os cursos, né, que eu tinha à minha disposição e dinheiro também, né? Uhum. Daí eu me afastei um pouco da TI. Aí fiz muita coisa na vida, tá? Só que daí tem um porém. Tu vai ficando velho, tia, daí tu vai ter Mas, que. professor, Ah, antes da TI, porque o que que o senhor fazia eu antes fazia? da TI? Isso. Trabalhava com vendas, né? Trabalhava eu sou também cozinheiro profissional e panificador. Ai, que Só que o massa, professor. panificador eu fiz na época de faculdade. Eu já vou dizer por quê, Tá bom, tá? tá bom. Então, e já fiz, enfim, né? Fui trabalhando, fazendo muita coisa. Só que daí chegou-se na época da minha vida, na qual eu disse, não vou ficar pulando galho, né? E aí, tipo assim, até mesmo trabalhar em cozinha e tal. Ganhando pouco e tal. Não, e outra, tipo assim, tu tem que ter uma condição física, porque tu vai ter que aguentar, enfim, umidade, né? Porque na cozinha é tudo úmido, tu em pé há muito tempo, carregar muito peso e tal, Muito calor também. e aí, tipo assim, ó, tu não acha alguém profissional de cozinha velho. Tem esse Uhum. detalhe, né?
Tu vai envelhecendo e Sim. tu caindo fora. Daí eu disse assim, opa, eu vou ter que achar algo para mim, né? Uma carreira na qual eu vou ser até o meu ciclo de vida acabar. Que Então, massa, eu me professor. recordei de 99, né? Então, dessa experiência que eu tive com TI, e disse assim, opa, então isso aí, estamos no ano de 2007, tá? Uhum. Estamos isso aí no ano de 2007. Tá bom. Então, eu peguei e disse assim, olha, então eu vou ir para TI. Ok. Daí, eu era casado, enfim, na época, 2007. Aí eu peguei e comentei com minha esposa, olha, o negócio é o seguinte, Ana, eu vou estudar para mudar um pouco, né, de vida, tal, né, de melhorar, e para mim me ficar nessa devida profissão, mas eu vou até o meu ciclo de vida acabar, mas eu vou ter que escolher, e eu escolhi TI. Sabes que a Uhum. TI, né, tem um leque muito grande, né? Então, Muito entre grande. vários cursos, né, que eu verifiquei, até minha esposa disse, faz um técnico. Eu disse, não, eu não tenho tempo hábil, né? Se eu Uhum. fosse um pouco mais novo, fazia um técnico, depois eu ia para a graduação. Então, eu me joguei direto Que. na graduação. Entendi. Uhum. Que idade o senhor tinha? Se eu saber? 2007, tinha 36, Então não 30... tinha muita, então não tinha muita margem para manobra, assim, que nem o Não, senhor falou. não, Tinha não. logo se quis jogar numa graduação de cara em 2000. Exato, de cara. O senhor, Exatamente. nossa, o senhor traçou um caminho que É, hoje, por exemplo, se eu começasse do zero, eu traçaria. E muitas sim. pessoas estão traçando esse caminho também. Uhum, uhum. Então, muito, muito interessante para quem tá começando. Com Ouvir essa. certeza. Cara, quem tá começando, começa a ouvir essa história aí, Sim. cara. Tira essas lições, Aí, porque é por aí. exatamente. Aí eu peguei, lógico, né? Fiz um estudo de caso, ou seja, quais são as faculdades, enfim, né? Quanto é que vai custar e tudo, né? Toda a logística para estudar. Daí eu descobri a faculdade. Não, não é que eu estou hoje dentro da FEComércio, dentro do Senac, né? Mas na época eu não estava, né? Daí eu descobri a faculdade Senac, Uhum, tá? E lá é tecnólogo superior. uhum, Então, tipo assim, na época eram 3 anos para tu ser analista de sistemas. certo. Visto que na graduação normal, né, o tecnólogo superior, até para quem não sabe, né, é uma tendência hoje, tá? Antigamente não era tanto, veio da Europa essa tendência de o quadro de serviço ser tecnológico, ou seja, Uhum. muita mão na massa. Por quê? A faculdade, enfim, ela te explica muito o porquê das coisas. Só que daí, quando tu vai pegar e botar a mão na massa, Não até que explica. tu por... Tem o Não, porquê e o como, né? Mas não te explica o como, é né, professor? exatamente. Então, tipo assim, como tu vai botar essa mão na massa, na faculdade não se explica, tia, É verdade. tá? E aí eu peguei isso, não. Daí veio essa tendência, né, de ter os cursos tecnólogos. Aí eu escolhi uma faculdade que tinha um respaldo, né, Senac, enfim. Uhum. E eu disse Incrível. assim, bom, analista de sistema. Daí eu peguei, estudei o que é uma analista de sistema e me vi, enfim, eu me identifiquei, né, em relação a ser um analista de sistema e fui lá cursar. Então, eu cursei de 2007 a 2011, Uhum. tá? Então, 2007 a 11. Então, tipo assim, teve um pequeno período de tempo ali que, tipo assim, eu fiz em 3 anos e meio, tá? Então, não em 3 anos, porque teve um contratempo, né? E Ah, a aí gente sempre veio, tem, professor. Eu também era é, para formar 4,5 e formei 5. Cinco é, ou 6, se não me engano, mas faz é. parte. E aí, enfim, né? 2011. Então, eu estava trabalhando, então é uma faculdade paga, enfim, não, Professor, não mas só um tem adendo na como. sua, na sua. Desculpa Hã? te cortar, mas só um Sim. adendo na sua história, porque eu achei Hã? muito, muito inteligente dessa maturidade, né? Por isso que é Sim, importante a experiência de vida também, né, professor? Porque claro, com o senhor certeza. não se jogou numa graduação de cara, o senhor, pô, vou pensar Não, um pouco, o que que vai alavancar minha carreira de fato e vai agregar para mim, né? Não foi simplesmente, exatamente, eu vou fazer a graduação e vamos ver o que que vai dar. Não, o senhor analisou friamente com a sua exatamente. experiência e viu que a análise e desenvolvimento de sistemas era a melhor opção para Era a aquele melhor opção para momento. mim. E Exato. para você, para o E para senhor. mim. Então, muito interessante, professor. É. Muito interessante. Só um adendo que foi muito inteligente Sim, da sua parte e a sua maturidade contou muito ali, com claro, certeza. com certeza. Eu Então, formo hoje, é, é, perdão, eu formo hoje galera também, tipo que o senhor falou de 36 para 37, eu formo essas sim. pessoas e as pessoas questionam: "Ah, mas eu tô muito velho, não sei o quê". Eu falei: Não, não "Cara, existe. não existe isso, né, professor? O que que o senhor acha Não, sobre não isso?" existe. Não existe, porque, tipo assim, a idade é mental e não física. Tá? Então, tipo Incrível. assim, ó, a idade é mental e não física.
Então, o que acontece? Eu já escolhi uma profissão na qual, que não disse, até meu final de ciclo de vida, porque eu posso estar, vou usar um termo bem tipo quartel, estropiado, né? Uhum. Tipo assim, eu posso estar em cima de uma cadeira de rodas e ainda trabalhando, Com desde que certeza. o meu cognitivo esteja funcionando corretamente, Incrível. tá? Eu tô no mercado. Então, eu pensei muito em tudo isso aí. Então, tipo assim, olha só, eu tava ficando velho, o corpo já não responde, né? Então, tipo Uhum. assim, mas a cabeça, enfim, ela cada vez é o contrário do teu corpo. Teu corpo vai definhando, mas o teu sentido cognitivo de pensamento, e até mesmo que a gente falou, o teu tempo de vida e experiências vão te deixando mais maduro. E Uhum. isso aí, e outra, e tipo assim, ó, até hoje, que nem eu pego muitas adolescentes, e eu digo Uhum. assim, você sabe por que que na minha idade ainda estou em TI? Daí é assim, porque eu tenho essa vantagem em relação a vocês, ou seja, vocês não têm experiência, e não é de Uhum. TI, experiência de De vida. vida. Depois a gente vai linkar isso aí certinho, tá? Legal, professor. Então, Eu só quis fazer um adendo porque foi fantástico, é, fenomenal isso aí, professor. Tudo sim. muito, E muito. lá na faculdade, eu pegava e, tipo assim, a faculdade, ela não, ela, até por contratualmente, por contrato, ela não te deixa tu fazer, uma ou duas cadeiras por semestre. É tipo assim, tu entrou e tem que cair fora o mais rápido possível, né? Uhum. A metodologia era assim. Metrologia é assim. Então, o meu TCC, que é, né, para quem não sabe, enfim, é o teu trabalho de conclusão, aquele que te habilita, né, a tu provar o teu conhecimento em cima de uma prática, né? Eu Uhum. peguei e fiz um sistema que, na época, na minha pesquisa, enfim, eu não achei nada igual. E até Uhum. hoje eu não achei, tá? Tô assegurando, tá? Que E eu legal. conversei, tipo assim, Tu não achou nada igual ainda? não, é um sistema que ele Uhum. ajuda o serviço do panificador e não da panificadora. Porque Caramba, a que panificadora incrível. tu faz um RP, etc e tal, tá? Mas o panificador não tem nenhum sistema que ajuda ele. Incrível. Então, E tipo como o assim, ó, senhor tem essa experiência, o senhor conseguiu linkar aí isso. é que tá. Eu peguei e entrei no curso de panificador. Porque eu disse assim, eu vou ter que descobrir como é que é. Então, o que acontece? Eu fiz um curso de panificador, me formei para descobrir qual é o processo, enfim, de trabalho dele e seu nível de conhecimento. E transmitir Caramba. todo isso num software que foi realmente meu TCC. Que incrível, professor. O senhor É, patenteou isso aí, né? Pelo amor de Deus. cara, tô rateando, mas tipo assim, ó, até agora eu vou patentear, né? Porque eu fiz uma estratégia com o meu orientador e ele pegou e disse assim: o que que tu quer fazer com essa tua ideia? Eu disse assim, eu quero tocar adiante. Então foi o seguinte, ó, eu vou te orientar a tu ganhar teu canudo. Então, Uhum. todos os requisitos na qual eu vou te dizer quais, até onde, nos teus requisitos, tu ganha teu canudo. E o Uhum. restante tu não apresenta e tu guarda para depois tu patentear e fazer teu dinheiro. Incrível, professor. Pô, e o seu professor também foi bem incrível, né? Porque ele Sim, deu deu essa... essa dica, né? Uhum. É Uhum. muito legal. Daí me formei, Incrível. tá? Só que 6 meses, né, antes de me formar, ou seja, no último semestre, eu peguei e consegui um emprego, né, Uhum. na área. Só que daí, tipo assim, ó, foi uma fase que, tipo assim, foi muita pressão. Por quê? Uhum. Então, eu peguei como analista de sistema na empresa e só que daí disseram para mim o seguinte, Primeiro olha, emprego na área ou não? De primeiro tecnologia? emprego na área. Aham. Caramba, já como analista de sistema, que Analista, é. responsa. Daí o que acontece? Era uma empresa de pequeno porte, enfim, né? E Uhum. aí eles pegaram e disseram assim: ó, o negócio é o seguinte, ó. Tu, tu não diz pra ninguém que tu não tem. Tu não terminou o teu curso, Uhum. tá? Então, tipo assim, ó, tu vai lá, faz tua função e tal, e não comenta com ninguém, tá? Mas Uhum. tem um porém, o RH falou pra mim, mas tem um porém. Se tu rodar no TCC, pode contar, no outro dia tá na rua, porque a gente não tem como te Uhum. assegurar. Uhum. Nossa, Simples. caramba! Sim, porque Que eu fiz a minha pressão! nota. Os caras estavam me pagando um salário de graduado, eu não era graduado, daí os outros colaboradores se descobrissem ia dar pau, né? Sim, com certeza, eles iam ficar, ué, ele pode ou Ué, não? daí, enfim, né, o cara, enfim, sabe que tem aquele zum, zum, zum. Mas, enfim, Tem, tem. então foi, tive aquela pressão, além de pressão de TCC, fiz, né, a pressão de passar. Mas ok, deu tudo certo, né, deu tudo certinho, consegui defender minha tese numa boa. Boa! Mas, daí em 2011 me graduei, tá? Daí, também em 2011, eu peguei e saí, eu fiz o projeto, enfim, que eu estava designado dessa empresa,
Disseram para mim que não ia me assegurar mais, tudo bem. E aí, em 2011, veio a docência, Uhum. tá? Porque eu comecei a metralhar Já? naquela época. Sim, eu comecei a Que cara, tipo assim, incrível, professor. então, tipo assim, as coisas vêm na tua vida, né? E tu tem que encarar, tu não pode ter medo, Verdade, tá? Porque professor. se ela venha pra ti, Uhum. tem que botar isso na tua cabeça, até para quem, né, quem está escutando aqui, uma lição de vida. Se aquele desafio vem, é porque tu tem competência, Tem capacidade, tá? né, professor? Exatamente, é só tu que não sabe, tá? Uhum. E aí, tipo assim, eu peguei e comecei a botar, daí saí fora do projeto, né? Daí era casado, enfim, né? Comecei a colocar em vários locais o currículo. Então, uma escola, né, pegou e apostou em mim, né? Só que daí, tipo assim, eu não tinha docência, eu era muito técnico e era uma loucura, sabe por quê? Porque quando eu comecei a dar aula, olha só, Uhum. a primeira aula foi relativo ao paradigma orientado a objetos. E Paradigma disseram pra orientado a objetos. orientado a objetos, Nossa, E professor, eu aí, vou dar. Eu cara, tô elaborando material para essa aula. não, e Para tipo eu dar assim, ó, daqui 2 semanas. então, tipo assim, ó, disseram pra mim, é curso técnico. Daí eu fiquei pensando, putz, se é curso técnico, bom, a gurizada é do médio pro hard. E eu, Uhum. tá, tudo bem. E eu fui nessa mentalidade. Pra te ver, né? Tu não tem a experiência, enfim, tá, pedagógica de transmitir conhecimento. Uhum. E aí eu peguei, o que acontece? Em 2 semanas eu passei tudo e disse, deu, é só isso. Daí, porque todo mundo boiando, eu quase perdi o emprego, Nossa, mas professor, quase caramba. perdi, mas porque eu não sabia dar aula, Uhum. tá? E isso foi muito importante para mim. Por que foi muito importante? Uhum. E me mantive, tô até hoje, enfim, na docência, faz 10 anos, enfim, Que massa, né? professor. É uma profissão muito, muito São, louvável, é, professor. Muito, é. muito louvável. Então, o que acontece? Porque, tipo assim, ó, aprendi a dar aula. Por quê? Porque daí descobri que quem tá ali são seres humanos e são pessoas, e, Incrível. tipo assim, pessoas se comunicam com pessoa e não com computador, porque o computador é uma Incrível. ferramenta, Uhum. né? É que tipo um Então, tipo assim, martelo, tipo um, né? O computador é e só eu um. disse assim, exato, e daí eu peguei e comecei a fazer isso aí. Lógico, eu fazia pedagogia, no caso, sem saber. E Depois eu. professor, deixa eu te Ah, perguntar. hum. E daí, o que que rolou com aquela turma lá? Tu passou o conteúdo inteiro, Não, denso, em duas não, 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 semanas? não. Não. Trocaram o professor. Daí Ah, trocaram o professor e me deram da turma de lógica, né? Daí do bem do básico. entendi, entendi. Porque orientação a Era, objetos é era casca casca grossa grossa, pra quem tá começando, com porque certeza. era inicial, porque depois eu metia Java junto com eles, entendeu? Uhum. Eu peguei, as guris são, se já entende isso aí, eu levei um pau, assim, eu vou já no pau com eles. Vambora, Mas vambora. Cara, assim, Aprendizado, né? aquele negócio de tu não saber onde tá pisando, né? E aí por isso que eu fiz o quê? Né? A Fiz a primeira pós. pós-graduação em pedagogia. Aí entrou, por quê? Porque daí eu disse assim, olha, eu vou ter que descobrir, né, o que que eu estou fazendo, Uhum. certo? E aí eu fui para o quê? Né? Unir o que eu estava vendo em sala de aula, na prática, na prática com a teoria. Ok, tá? Nisso, enfim, eu comecei a fazer trabalho de freelancer em relação a tanto desenvolvimento também como de análise, Uhum. né? Então, Mas o quer dizer, senhor eu já estava. estava. Perdão, o senhor, só para eu entender, o senhor estava atuando ainda como analista naquela empresa? Não, Ou. não, eu fui para docência Ah, o porque o senhor já foi projeto. direto para docência, entendi. Isso, direto na docência. Depois eu peguei, enfim, quando terminou o projeto, vieram para mim e disseram assim: não tem mais projeto para Aí, ti. aí depois que o senhor entrou na docência, sempre fizeram aquela pergunta, né? O senhor só dá aula ou o senhor trabalha também? Sempre É um tem esse, grande né? dilema, né? É um grande dilema, mas. Todo mundo, todo mundo fala isso, não sabe o trabalho que dá da aula, né, Não professor? sabe o trabalho que dá aula, exatamente. É uma Só uma profissão, não é brincadeira. não, um É uma sacerdócio. Não, profissão. Por isso que eu realmente falo que nem é se fala. louvável, porque eu sei muito. Claro, Pá, eu dei 5 edições do Vencer, 2 anos trabalhando como sim, docente, entre aspas, né? Porque eu não sim. sou. Eu ensino, só transmito conhecimento, mas é uma profissão louvável de professor e eu admiro muito quem tem essa Mas, coragem. claro, mas tipo assim, ó, daí eu comecei a fazer trabalho de freelancer, né, em relação à minha habilitação e sempre na Legal. docência, tá? Só que daí é legal isso pelo seguinte, olha só que legal.
tipo assim, as pessoas que estão focadas somente em tecnologia, correto? Uhum. Elas não têm aquele soft skill, né, de Incrível. pegar e trabalhar com as outras pessoas. Aquelas habilidades interpessoais que precisa ter para tu Isso. conseguir trabalhar em equipe, se comunicar melhor, Exato. E eu inteligência descobri emocional. tudo isso dentro da docência. Uhum. Então, na docência, eu fazia um soft skill muito forte para trabalhar com a minha equipe. Porque como Uhum. analista, enfim, né, tu vai arquitetar todo aquele sistema e depois tu vai pegar e passar para a equipe, mas não é só tirar, tu vai ter que acompanhar. E Uhum. nisso tu vai ter que fazer a gestão de pessoas, Sim, né? com E certeza. aí, tipo Porque assim, senão não funciona, né? docência Não funciona, né, professor? funciona. Me ajudou muito, né? Porque isso me ajudou muito, e isso, tipo assim, ó. Depois eu peguei, quando eu fiz uma. Daí nesses trabalhos de freelancer, eu consegui um outro projeto, enfim. Depois do projeto, me passaram para empregado mesmo, né? Mas sempre dando aula. Uhum. Aí eu peguei e estava sentado. Aí é para desenvolvimento. Daí Uhum. tava lá tal, né? Sempre trabalhando. Daí eu disse, o negócio é o seguinte: eu quero ser diretor. Que Eu falei, massa. pessoal, Que quero ser legal. diretor. Assim, eu quero ser um gestor, eu quero ser um líder de equipe, Uhum. né? Eu disse assim, qual é o caminho? Legal. Perguntei para a empresa, qual é o caminho para mim traçar isso? Porque eu quero crescer aqui, Você quer evoluir, não? tá? Você quer fazer a diferença dentro Exato. do lugar que você tá, né, professor? Aí disseram para mim o negócio seguinte, ó. Bom, por enquanto tu é bem competente naquilo que tu faz e tu vai ficar aí só na frente desse computador teclando código. Tudo bem, Nossa. tudo bem. O que eu fiz? Fui e fiz uma pós. Daí entrou a pós em gestão estratégica. Mas, Entendi. tipo assim, ó, eu fiz a pós sem dizer para a empresa. Ah, entendi. Tá? E eu fiz 2 anos, nunca falei para a empresa. E quando eu terminei a pós, eu peguei e fui para o RH, 2 anos de disse pós, para professor? 2 anos de pós. Gestão estratégica 2 anos. 2 anos. Tá? Isso. Então, o primeiro ano é pura administração, né? Porque é gestão, então tem que saber administrar. E o segundo ano, enfim, era focado em tecnologia, Legal. né? Incrível. E é bem, bem legal, bem puxado também, tá? Fiquei até em recuperação numa matéria. Ah, mas é difícil, né? Imagina, juntar É, pessoas e tecnologia é muito é. complexo. E aí eu peguei, tá? Terminei, né, com isso, cheguei na empresa, no RH, e disse assim, olha aqui o diploma que eu consegui. Exato. Daí disseram assim, pá, que legal agora, tá? Não, agora nada. Agora Agora que eu nada, vou tchau, embora. obrigado. Eu vou embora, só tô comunicando a vocês que vocês não deram atenção para mim, entendeu? E agora, enfim, né? Eu vou cair fora, né? Vocês poderiam muito bem me aproveitar aqui, mas outra empresa vai me aproveitar. E aí eu fiz, né? Só para talvez o meu ego, mas não, né? Mas não foi ego. Depois eu fiquei pensando e analisando bem. Ah, Realmente era falta, desafios, exatamente, eu acredito muito nisso, desafios, sabe? É né? a questão de você se desafiou, você cumpriu 2 anos, Exato. porque imagino, tá, professor, que o senhor ficou 2 anos trabalhando num lugar que você não gosta, fazendo É, coisas que você não gosta, para no sim, final o senhor ser coroado, e aí, obviamente, que você queria recompensa por aquilo, então. com certeza. Então, realmente, foi uma coisa que você teve que fazer para se provar. Então, realmente, muito Exatamente. E isso desafiador. aí, claro, isso é interessante para o perfil do profissional de TI. Ele tem que se autodesafiar, ele tem que buscar um novo conhecimento e não somente ficar à mercê do mesmiço todo dia, Total. né? Total, Então isso é professor. interessante para quem está nos escutando. Então, enfim, né? Daí fui fazer, daí comecei e tipo assim, ó, foi na faculdade, tá? Voltando para a faculdade. Foi minha primeira certificação. Lá, né, me formei em 2011, então antes de 2011 eu peguei analisando a tendência do que iria ser no futuro, promissor ou não. Uhum. Eu disse assim, olha, pá, o Excel, ele, tipo assim, do Office, o Office, enfim, para usuário comum, depois virou corporativo, e de todos eles, o Excel é que entra em todos os processos, logístico, Sim, administrativo, principalmente financeiro, etc e tal, até para a vida pessoal, o Excel está sim. envolvido.
O Hoje, Excel hoje. e tanto Hoje que não, sempre, né? agora sou habilitado em dados tipo assim, e vi Excel na minha pós-graduação em Machine Learning, né? Caramba. É, enfim. E daí o que acontece é o seguinte, eu disse assim, bah, vou fazer. Daí, na época, a faculdade propiciou para nós, né, fazermos alguns cursos, né, devido às suas devidas empresas parceiras. Uhum. E aí, daí eles fizeram contato lá com os certificadores aqui da América Latina, da Microsoft, né? Legal. E aí foram tudo para a faculdade lá para ver quem queria ou não. Daí eles levaram os vouchers para nós. E eu foquei somente no Excel. Legal, professor. Só no Excel. Daí Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por Excel também. Quando eu me formei, não, antes, nos primórdios, quando eu comecei a mexer no computador de meu pai, que eu falei, né, que, bom, compraram um computador para mim a dar com perder de vista das parcelas, Sim. eu ajudava o meu pai no Excel a fazer controle de estoque. Porque eu amava organizar as coisas. Eu amo ainda fazer isso, organizar as coisas. E a melhor forma de você organizar as coisas é no Excel. Tu quer ter uma ideia massa? Tu tem uma ideia massa? Abre o Excel. Abre o Excel que você vai começar. As suas ideias vão começar a sair do papel. O Excel é a melhor ferramenta para você tirar as coisas do papel e organizar a sua vida. Até mesmo da aula de lógica, tu sabia? Sim, com toda certeza, professor. Ensinar matriz com Excel é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem. Nossa. Porque é palpável, não é na abstração. Tu consegue ver a coisa acontecendo. É incrível, né? Excel é muito incrível. Ele é reativo, né, ao que tu faz. Com certeza, eu acredito muito nisso. Daí eu peguei, fiz. Na época não tinha daí, tipo assim, fiz e, tipo assim, recebi por e-mail dizendo assim, legal, tu conseguiu. Então não tinha esse negócio de pegar e tu gerar e botar em rede social, porque as redes sociais eram Orkut na época, né? Não tinha esse... Era Orkut. Sim, até tinha algumas comunidades, mas não era tão conhecido, não era tão fomentado como é hoje, né? O Facebook, exatamente. O Instagram, enfim, né? Daí eles pegaram e mandaram pelo correio. Então, um dia eu recebi pelo correio um envelope grande, né, todo escrito em inglês, também com postagem, né, dos Estados Unidos, legal. E foi o meu primeiro certificado. Incrível. Né, da Microsoft, que veio dos Estados Unidos. Eu disse, que legal, daí, assim. E isso aí me abriu portas, tá? Tipo assim, na época, em ter também essa certificação, me abriu portas. Eu me liguei, a certificação abre portas. Isso quando, professor? Que época? Isso eu tirei quando eu estava na faculdade. Na faculdade. Que a faculdade propiciou, enfim, né? Esses vouchers para os alunos, né? Daí eu não precisei pagar, porque é uma fortuna aquele negócio. É caro, né? Não, hoje em dia já é caro, imagine, né? Para um estudante também, né, professor? Sim. E aí eu peguei e me fui, né? Daí assim, eu foquei só no Excel e ok. Tanto que, posterior, me aproveitaram meu conhecimento para lançar um curso. E eu fiquei 2 anos ministrando treinamento de Excel, desde o básico até programar em VBA, né? VBA. Que eu adorava. Então, tipo assim, fazer aquelas programações em VBA. Tanto que daí o curso... Incrível! Hoje em dia eu estava ouvindo um podcast sobre o VBA, o VB Script, e o próprio VB6, e a tecnologia vai morrer. Eu achei, cara, que pena, porque realmente é uma tecnologia incrível. O VBA dá pra fazer muita coisa. E a Microsoft decidiu não manter mais porque ela tá mantendo o C Sharp, a linguagem de programação oficial da Microsoft agora faz tempo já, né? É o C Sharp. Claro. Então também não faz sentido manter duas coisas, né? Mas só uma notícia triste aí que vai ter a morte dele. Mas hoje eu alio ele ao Python, né? Então tudo que eu faço lá, faço com Python. Eu sou meio paiteiro e javanês, porque eu gosto do Java também. Paiteiro? Python, eu fiz o meu TCC da faculdade em Python, professor. Inclusive eu tava mexendo nas minhas coisas hoje. E Python é sensacional. A linguagem de programação, ela te permite uma flexibilidade, ela tem muitas bibliotecas, é da comunidade. Sim. E é incrível. Machine Learning, cara, tu não consegue falar de inteligência artificial programação desse conceito sem falar de Python. Não existe. É um é grudadinho no outro. É um é grudadinho no outro. Pra te falar de matemática, cara, principalmente estatística com programação, não tem outra linguagem.
Pode Python botar e R. O R também R. eu tive que estudar bastante e saber bastante do R. Eu ia começar na pós que eu tranquei, eu ia começar. Só que daí começou aquela parada de matemática, eu falei, cara, isso ainda não é pra mim. Aí eu parei. Não, é que hoje em dia tu não necessita ter um conhecimento tão profundo assim, né? Até mesmo porque as bibliotecas, elas já te dão essa comodidade, né? Legal. Tu tem que saber utilizar, Uhum. né? Então, até mesmo a documentação é bem explicada, bem didática, enfim, né? Uhum. Mas e a matemática é aquela braba mesmo, ou seja, aquela lá que Estatística e tudo mais. só mesmo matemático que cria, né? É Integral. porque é porque tem que ter matemática, tudo, né? Então, Ah, a computação informática é né? Não matemática. tem como, né? Mas por que tem que ter matemática? Para não ser refutada. Uhum. Porque, né, o número ele é robusto e o número é único. Ou seja, Uhum. toda aquela a arquitetura matemática que tu faz, bem feita, ela não é refutada. Ou seja, não tem, talvez, quem sabe. Ou é ou não é. Ou é Então, zero ou é um, né, professor? então por isso que trabalhando com machine learning, enfim, depois eu vou chegar aqui no machine learning daqui a pouco, Legal. né, a gente tem a base matemática que tem que ser bem consistente para não ter refutação, Com certeza, né? né? Com certeza, Mas, professor. enfim, os dados, o machine learning veio agora com a pandemia, né? Uhum. Porque na pandemia Incrível. eu peguei e saí da docência, porque daí as empresas, enfim, estavam enxugando, né? Mas Para peraí, se professor. manter. Vamos voltar um Né? pouquinho lá. Tá. Vamos continuar. No Excel? Antes de Ah, falar tá. do Excel, antes de voltar, Tá. porque só pra gente manter uma linha do tempo Uma ali. linha, pelo E tempo. você tava no Excel falando do Excel. A gente já vai chegar no Machine É. Learning. Mas Não, é que eu voltei para trás na faculdade, eu estava na gestão estratégica. Eu voltei verdade, porque eu me verdade. lembrei do Excel, Verdade, né? verdade. Isso. Então, a gestão estratégica eu fiz até 2013. E daí, enfim, né? Sempre dando aula, sempre fazendo projetos para as empresas como freelancer, Tá, né? mas peraí, rapidão. Hum. Antes da gente. Do senhor. Daí o senhor falou que não curtiu lá aquele. Ah, agora você pode entrar, então você pode. Agora sim, você pode Uhum. trabalhar com isso. O que que o senhor fez? O senhor trocou como é que foi esse Ah, processo? tá. Não, daí, tipo assim, quando eu peguei e ganhei de gestão estratégica em TI, o diploma. Isso. Ah, tá, não, eu fui para a empresa e caí fora, Ah, tu né? saiu Caí fora. dessa e É, daí. daí, tipo assim, eu me mantive só na docência. Ah, Daí fiquei saquei. um tempão na docência, né? Só que daí, nesse meio tempo, o mercado, alguns já me conheciam e me convidavam para fazer um projetinho, mas tu sabe, né? Tu é da área Aham, também. sim. Tu Ó, faz um projeto um aqui, freelancer, uma coisinha aqui, outra e aqui. daí o outro tu não sabe, é um ponto de interrogação, Uhum, né? E a docência, enfim, né? Foi aquele negócio que todo mês estava aquele dinheiro certo, uhum. correto? Então, Todo mês tava ali. tava certinho, independente, pouco ou muito, mas tava ali, né? E Aham. aí, e os trabalhos, enfim, de freelancer é aquele negócio, ou entra, não, né? Tem vezes que entra, tem vezes que não entra, Uhum. né? Uhum. Então, é uma gestão. E aí eu comecei a dar bastante atenção para a docência, tá? Eu peguei, tipo assim, tudo aquilo eu sempre dei, desde o início também, aula para técnicos de informática. Legal. Sempre, tá? Eu nunca dei aula, não sei, até hoje eu só dou para técnicos da informática. Então, quer dizer, é quem vem buscar numa escola um conhecimento técnico para ir para o mercado de trabalho. Então, quer dizer, Então, muitas. peraí, o Oi? senhor, só para eu entender também, o senhor dá aula mais não, o senhor dá aula em técnicos que a galera que tá começando lá, mais nova, assim, Sim. Não, a idade é relativa, tá? Mas, tipo assim, estão começando na profissão. na profissão, exatamente. E também É que fazendo o eu quê? não, Uma é por isso que eu perguntei migração. isso, eu não entendi Uhum. se era técnico no sentido de ensino médio técnico ou só técnicos. Não, técnico mesmo. Ah, Não técnico ensino mesmo, médio. tá. Eu nunca dei aula para ensino médio técnico. Ah, Na tá. real, eu nunca dei aula assim, em escola, né? Com projeto de De informática. educação e tal. Não, 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 O não, não. IFSU tem bastante disso. Inclusive, eu tive muitos alunos do IFSU Uhum. que eles divulgavam o programa de formação da empresa que eu trabalhava. E a Sim, gente teve numa leva de 3, 4 alunos lá do IF que estavam sim, estudando ensino médio, ensino técnico, e sim. depois estagiaram conosco. Então foi uma coisa bem legal, assim, e os Uhum. guri cabeça, tá?
Sim, Tem o pessoal nossa, eu me orgulho muito porque a gente formou muita gente boa também. E é um uhum, desafio formar jovens também, né? Para mim, com certeza. pessoalmente, é um desafio. Mas os cursos técnicos, enfim, que a escola, enfim, vendia, era realmente, tu chegava lá para se qualificar para o mercado, Ah, né? certo. O Senac é que tem alguns programas com essa característica Uhum. Eu de tu trabalhei, pegar. eu trabalhei no Uhum. Senai, no Senai. O Senai. Aham. Perdão, Senai não. SESI, que é da FIE, lá aqui em Santa Catarina é É. Fiesc e aí é Fiergs, Aham. né? É. Então eu trabalhei no Pra- SESI, num polo, Isso. num segundo emprego meu na área. Aham. Era um polo de tecnologia que tinha dentro lá em Blumenau, tinha um polo dentro e aí tinha prova e tudo mais, fiz uma prova, Sim. e aí fiz entrevista, passei. E aí, inclusive, grandes amigos meus que eu tenho até hoje foram Aham. desses projetos. Cara, a gente implementou Android em 2012, então era um Aham. negócio muito legal, assim, nossa, o Com polo de... Eclipse? Aham, e Com Eclipse. Com É. Eclipse, Porque Android o com Android Eclipse. Studio nem era Não, beta em 2012. nem era cogitado, não Nem tinha. era cogitado. E aí era no Eclipse, num plugin, Aham. e aí a gente mexia naquela época, tá? Aham. 2012, a gente já Sim. tava começando a mexer com as tecnologias de ponta Java, que é Spring Boot, Sim. e a gente mexia também com JSF, que naquela época era uau! Né? Então, em 2012 a gente já fazia. E o cara, o Senai, o Senac e o SESI estão no meu coração aí, cara, Sim. mano. São instituições aí que eu tenho até hoje como referência quando eu preciso indicar, eu indico Sim. sempre. É, são de pontos e bem referente, são referência, né? E até, tipo assim, que eu disse, né? Toda a minha trajetória lá começou no Senac, né? Na faculdade. Uhum. Então, eu sou filho do processo. Filho do processo. É, Eu também, porque esse meu projeto é justamente voltado a programas que, como eu participei também. Então, sim. o meu projeto todo é sobre a jornada de alguém que não sabe nada Uhum, e até a galera que já conhece um pouco. Então, uhum, é para estimular quem quer entrar na área de fato e quem tá sim. ali, raça quer entrar É, na área. Então é sobre isso, é sobre ajudar as pessoas e influenciá-las a entrar na. Cara, pra mim, tá, professor? sim, A área de tecnologia é a mais próspera do sim. mundo. Pra mim, Michael, tá? Não tô E falando para nem mim também. Brasil, tô E falando para em mim também. mundo. Porque a Sim, carreira de sim, tecnologia ela é incrível. Mas só um com parênteses aqui, certeza. só um Mas com parênteses. certeza. Porque o que acontece, né? Nós, enfim, profissionais de TI. Eu sempre digo assim, eu não me acho profissional, as outras pessoas que me dizem que eu sou profissional. Pois é, cara, é hobby que eu faço, sabe? É uma coisa É, tão boa, é, tão incrível que a gente faz, porque a gente ajuda as pessoas a solucionar problema. isso, Então, com cara, pra mim certeza, isso é muito incrível. com certeza. Cada vez que eu falo da área, cada vez que eu converso com alguém sobre a área, eu me apaixono mais e mais por ela, porque que é Porque sobre solucionar problema, cara, é sobre ajudar não as tem pessoas. mesmice, porque tu já Não, se sempre cada projeto é um desafio novo, são novas solicitações, são usuários novos, né? É novo tudo, tudo né? novo. Não é, hoje eu faço uma coisa, mas de novo e minha vida toda assim, não, cara, é uma loucura, 1000 graus. Tanto E tipo assim, ó, que eu já e, tipo trabalhei em assim, muitos clientes ah, diferentes porque que é dinâmico, como o professor falou, é é, dinâmico. Dinâmico. é. E é aquele negócio seguinte, ó, diga para quem quer começar na área, não se milindra em pegar, tipo assim, chegou o final de semana, eu vou ficar rateando. Ela não é. É, meu Deus, cara, é muito É, trabalho. E é um sim, trabalho bom, assim, sabe? exato. E tipo assim, ó, e não é o caso, vou trabalhar de graça, não. Eu chego no final de semana, eu vou fazer o meu projeto. Porque quando eu tô na empresa, eu tô fazendo o projeto da empresa, tô Os sendo pago, outros, legal. tô fazendo Mas projeto pros daí quando outros. chega o final de semana, eu faço o meu, Uhum, né? Daí o meu pessoal, ou um outro, enfim, que eu tô embutido e tal. E sim. tu sempre tem solicitação. É uma coisa, no início da nossa conversa. Eu escolhi uma área na qual vou ficar até o final do meu ciclo de vida. Na atividade, independente da minha idade cronológica, de corpo, mas a minha cabeça vai estar sempre ativa. Por quê? Porque também é uma área na qual tu pensa muito, deixa a mesmice.
né? É sempre desafiadora, te tira É da tua sempre. inércia, né, professor? Te tira Exato. do teu estado de comodismo, né? Porque É toda hora você tem que aprender. É uma. toda hora. Eu Pra te ver, ó. amo isso. Eu comecei a estudar pra caramba, foi que nem agora na época da pandemia. Daí vamos chegar na minha última pós. Uhum, E aí começou a startar aquele monte de certificação. Por quê? Perdi emprego, a empresa disse assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, vou ter que te botar pra rua, não porque tua incompetência, etc e tal, mas tipo assim, ó, eu vou ter que sangrar, né, a empresa para ela não morrer, uhum, né? Depois a gente busca vocês, depois que eu deixo, porque é tudo incerto, né? Se uhum, der, tudo, se a gente retomar, aí a gente vai se lembrar de vocês. Tudo bem. aham. O que que eu fiz? Peguei rescisão, tudo, né? O que eu vou fazer? Daí assim, vou pegar e vou ver o que está acontecendo de tendências, Certo. né? E aí, nessas devidas tendências tecnológicas, no meio daquela loucura toda, ninguém sabendo, né, se o mundo ia acabar e tal, eu disse assim, pô, inteligência artificial. Porque disse assim, ó, quem tá nessa área, diga também, tu tem que estar na crista da onda. Nunca Uhum, deixa a onda te dar um caldo. O que uhum. significa isso? Eu sei a Tem que surfar. tecnologia tal e eu vou ficar aqui. É frescura, porque eu sou certificado, vamos supor, em Java na versão X, Uhum, tá? Daqui a 2 meses é Java na versão Y. E aí, tipo assim, ó, o mercado tá procurando alguém que sabe a nova versão. E aí o cara uhum, se parou no tempo. Tu tem que uhum. estar sempre surfando. Sempre Então, o que surfando. acontece? Eu analisei, bom, o que que agora, outra previsão em relação lá, outrora, né, com o Excel, o que que agora eu vou, o que que é a tendência? Inteligência artificial. Por quê? Porque as novas necessidades que o mundo inteiro procurou, Uhum. somente com a inteligência artificial é que eles conseguiram ter um norte de tanta demanda. Certo. É, até mesmo porque, vou pegar só um gancho ali. Por que que agora as empresas Big Techs, etc e tal, ou de médio porte ou grande porte, estão colocando todo mundo para a rua? É porque naquela época, muita demanda. Demanda, contrata-se muitos profissionais. Agora a coisa está voltando ao normal. Ou Uhum. seja, as demandas caíram, tem muita gente a folha de pagamento. Já era, filho. Vou ter que sangrar também. Pegando Né? o gancho nesse teu Aham, raciocínio, o que aconteceu no começo da pandemia foi que todo mundo fechou as portas dos seus aham, estabelecimentos e ia vender aonde? No aham. digital, É, contratação de exato. profissional de tecnologia. Com certeza. Ah, a pandemia, as portas começaram a se abrir, e o que aconteceu? Demissão de profissionais de tecnologia. A gente vê demissão em massa, por exemplo, da Meta, a gente vê E, demissão em massa do iFood, a gente vê uhum. demissão em massa da Uber, a gente vê demissão em massa de um monte de empresas de tecnologia por conta dessa abertura de porta e E botaram. não Só é que antes disso, incompetência. inclusive, tem um podcast do Uhum. Akita, o Fábio Akita. Não sei se o Sim, senhor sim, conhece sim. ele. Sim, O sim, Fábio Akita é sim. sensacional. Ele Não, o tem um cara podcast é show. contando detalhes da bolha. Porque essa bolha de tecnologia ela era para ter estourado antes da Uhum. pandemia. Ela tava Uhum. estourando já tava inflando para estourar. Sim. Quando entrou a pandemia, a bolha encheu mais. Então isso já era para ter acontecido antes É, da pandemia. Então é muito mais profundo do que essas sim. demissões que estão acontecendo. E é só que a galera se assusta, ela acha Se assim, assusta. cara, não vamos mais usar a tecnologia. O que que tá É. acontecendo, cara? Olha a revolução de tecnologia que tá acontecendo, inteligência artificial, tá Sim, acessível, porque antes não era tão acessível. com certeza. Tu tinha um custo de ter a inteligência artificial. Hoje, você tem o chat Sim. GPT ali, ó, chat.openai.com. Você entra ali, você tem um mundo para você explorar. Não, E, e outra, cara, é para muita para coisa. nós, para nós, pega o API e cria a tua própria, enfim, interface com a inteligência dessa API. Pois é, nossa, e isso faz um boom mind, né? Como fala, Boom! boom mind. É. Cara, é porque são Então, coisas que estão surgindo, e já surgiram antes, mas sim. estão retomando com muita força hoje. Uhum, E a gente, uhum. e que nem o professor falou, tem que surfar essa onda. Já Tem que tem que estar lá em surfar. cima na crista da onda. Quando chegar Exatamente. alguém perguntando sobre aquilo, professor, eu desenvolvi um e-book sobre o chat GPT para eu saber se eu sabia Aham, vender, porque eu sim. sou um péssimo vendedor. Meu pai era Eu também, por empresário. isso que eu não tenho dinheiro. Pois é, eu tô tentando ter dinheiro também, tá? E Deus Aham, quiser, Deus vai abençoar, eu vou ter. Mas vai. só pegando um gancho aqui, Aham, eu surfei essa onda, o que o senhor tá dizendo,
Sim. que a gente está comentando, quando eu gerei um e-book de ChatGPT, e esse Sim. e-book ele vendeu. Então, tipo, se eu não sei vender e conseguir vender, é porque é uma onda forte, porque o conteúdo é Com certeza. relevante. Lógico, não é só porque, né, mas é porque o conteúdo realmente é Sim, sim, relevante. sim, sim, sim. O ChatGPT, ele é uma ferramenta incrível. As outras inteligências artificiais estão surgindo também. Uhum. Cara, por exemplo, se você hoje não tem um microfone que nem esse aqui, você entra no site da Adobe, você pode gravar o seu áudio com o microfone e furreco que você tiver. Mas se você Sim. botar na inteligência artificial da Adobe, ela gera o áudio de YouTube para você. Uhum. Então, Exatamente. é sobre isso, sobre surfar a onda, Exatamente. sobre estar acima de quem não conhece, É. para você conseguir agregar na vida das outras pessoas. Porque aí as oportunidades chegam. E é a grande Exatamente. dica para quem quer entrar. Olha a tendência, tá? Estuda a tendência, tá? Porque tu, com certeza, e se vende, com certeza tu vai entrar, Com toda certeza, professor, eu acredito né? muito nisso. E aí, nossa, é muita É. informação, né, professor? Bom, enfim, daí eu peguei isso assim, ó, o que que eu vou fazer? Eu falei, Me inteligência, empolguei aqui. ok. Tá? Daí, tipo assim, ó, naquela época também, as empresas, principalmente de educação, elas estavam pegando e vendendo pelos preços muito baixos, o curso de Uhum, qualidades, né? Por quê? uhum, Para gerar receita para não fechar. para não E aí fechar. eu entrei nessa onda também. O que que eu Uhum, fiz? Fiz uma pós na faculdade lá no Paraná, EAD, tá? incrível. Fiquei 2 anos estudando esse tema. Professor, eu surfei essa mesma onda com o inglês, acredita? Porque Aham, o curso da WhatsApp, ele era aham, ministrado em 1 hora e meia ou 2 horas, sim, enfim, 2 vezes por semana, 2 horas de curso. E aí aham, eles fizeram um curso de 50 minutos a um ticket menor. sim, E aí o que aconteceu? Eles não conseguiram manter o de ticket menor e o ticket maior quando voltou a pandemia. E sim, aí eu tô fazendo um curso que era R$ 1.000 por R$ 250. Então eu surfei essa onda também com certeza, do estudo e exatamente. não posso dizer, posso dizer essa palavra porque o podcast é meu, da prostituição das empresas e de empresas de Sim, qualidade, né? sim, Empresas de qualidade, né, professor? sim. Pô, Daí eu peguei, fiz, né? Daí nisso, eu peguei na Cisdema, né? Que é aqui do Rio Grande do Sul, enfim, que é uma grande escola certificadora, né? Eu uhum. peguei e vi a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, trabalhar com dados também, tu tem que trabalhar com tudo em volta. E eu disse assim, pô, tem uma outra profissão que tá sendo gerada aí que ninguém sabe o que que é e ninguém sabe, tem qualificação, que é o DPO. Uhum. E eu peguei, foi R$ 2.400, né, na época, É mas enfim, de pau. PO é Project Owner? Sim, sim, sim. Ah, eu entendi, que eu não tinha, Exatamente. eu entendi DPO, é PO mesmo, PO, PO, PO. Product Owner. Daí eu peguei e fiz um curso, né? Então, para me qualificar, e nisso aí tudo fiz outros cursos, né? Pela agência não, é agência sim, porque daí tem os agentes lá, Nacional de Proteção de Dados, né? Que Ah, incrível. daí é a NPD, A né? NPD. A NPD, é. E aí eu comecei lá, enfim, pegar e fazer outros cursos para me qualificar. Daí LGPD para o RH, para o financeiro, para um monte de coisa, enfim. Incrível. E aí daí comecei, eu vou começar a fazer curso, e curso, e curso, né? Mas não para me vangloriar, Para né? poder Mas sim, se atenar. isso, porque olha só, nesse tempo todo que a gente está falando, eu estou na docência. Uhum, Então, uhum. tipo assim, eu tenho que transmitir conhecimento, né? E E conhecimento conhecimento atualizado, né? atual. Como é que eu vou ficar somente naquelas leituras acadêmicas, muitas vezes arcaicas até, né? E dizendo que isso aqui é Professor, tudo. professor, o senhor Hum, não se revolta, eu me revolto, tá? aham, No ano de 2023, com a sim, tecnologia que a gente tem hoje, com a inovação que a gente tem hoje, falando de inteligência artificial, sim, as pessoas ainda usam papel e caneta. Nas escolas, nas uhum, faculdades.
Uhum. nas palestras. Olha Uhum. só, professor, eu tava numa palestra de alto nível, que eu paguei Sim. 12 pau pra estar naquele lugar. Uhum. E pessoas de empresário e tudo mais, Sim. eu olhava pro lado, professor, e eu era a única pessoa que tava usando o celular para anotar as coisas e tirando foto, Sim. que é o Notion, né? Eu uso a ferramenta Uhum. Notion para poder Com certeza. estudar. E eu olhava pro lado, a galera anotando papel de caneta, olha pro lado, galera. Eu, que tá acontecendo com o século XXI? A gente tá, sabe? E gerou Sim. uma revolta. E eu entendo porque, né? A Sim. gente tem um histórico disso, mas isso me revolta. Não sei o quanto ao senhor, mas isso me revolta. É questão cultural, porque eu não vim da época digital. A minha filha, que tem 12 anos, ela é totalmente digital. E Uhum. ela, tipo assim, A ela faz geração, tudo. é a geração Z, não é Z? É Z? Não, passou da Z, nem sei qual é. Ah, também não sei, mas sim, É já a outra, entendi. Ela era é. a outra. É, daí, tipo assim, ela é totalmente digital, né? Tanto que ela aqui, tá aqui do meu lado, bem quietinha, e não sai da frente Do celular. eu tô do celular e, tipo assim, muitas vezes eu tô no computador, ela tá do meu lado no computador dela. Mas enfim, Aí, ó, e ela ela já faz vai, tudo ela já deve. Que idade ela tem? 12. 12. Ah, então já deve programar Python, né? Com um pai desse? Não, olha só. Não, olha só. Ela pega a programação, enfim. Olha só. Eu deixo muito livre, né? Eu não me imponho nisso aí. Mas ela gosta muito e tá em comunidade de jogadores do Roblox. Roblox, Tá? cara, esse Isso. jogo é fantástico pra quem Só que tem quer. porém, tem o Roblox Studio, Sim, que sim, é eu já para ouvi tu falar criar desse. isso. Então, como é uma comunidade colaborativa, o Roblox Studio é para tu criar os teus ambientes, né, ou os teus metaversos hoje em dia, porque ele está no projeto Metaverso, é o Uhum. Roblox, e tu lançar para a comunidade jogar no teu ambiente que tu criou. Só que tem Nossa, porém, é low code, né? Ou seja, para ela, na sim. idade dela, tranquilo. Só que a programação lá atrás, né, ainda ah, enfim, textual, né, dentro do IDE. Uhum. E aí eu que faço. Então, Que tipo assim, legal. faz projetinho, ela faz projeto com as Vocês amigas. trabalham juntos, que legal. Não, ela pega com os amigos e tal, projetam lá alguma coisa e eles fazem até onde conseguem, mas a programação quem faz sou eu. Uhum. Correto? E Incrível, eu, tipo, professor. tá aí, vai embora, né? Não, mas pro senhor é uma diversão, né? Porque o senhor É tá uma junto ali diversão. com ela, com Sim, eles. claro, com certeza, que é aquele negócio, né? Enfim, tu estar contido na vida, né, dos teus filhos, enfim, não é nem para cuidar, mas é para também tu passar a Participar, tua né? participar, porque a tua função de pai também é tu mostrar, né, as coisas para ele e te dar também a impressão. E outra, o Certeza. teu filho, a tua prole e teu filho também É o teu é a legado, fonte né? é a tua história de vida. Porque Uhum. o dia que eu não estiver aqui, quem vai contar que quem sou eu? Quem É, é vai que vai ser os contar que filhos. um dia eu estava, né, no Jornada Cast conversando com o Michael? Com Vai ser minha certeza, vai filha. ser sua filha. Ela que vai mandar o link aqui, ó, meu pai conversando aqui, ó. Exatamente, ela vai pegar esse link e botar lá, olha, tá aqui, ele teve mesmo, né? Mas Incrível. enfim, da pergunta que tu fez é em relação à cultura das pessoas, Uhum. né? Então, tipo assim, te compreendo na tua pergunta, né? Que eu disse, eu migrei de Eu uma sou era não revoltado, digital. mas eu sou um revoltado consciente. Tipo, eu não Não, julgo. Eu não, não julgo, eu tranquilo. só fico revoltado. Sim, mas é questão cultural, e não cultural de vida, mas sim cultural até mesmo na cultura organizacional. É Total. porque dentro do local de serviço deles estão acostumados a fazer anotações em post-its, em pequenos papéis, etc e tal. Mas o Né? Então, problema quer não é dizer, nem isso, tipo, pra estudar, professor. Eles pegavam uma. Falando, não era nem post. Se aham, fosse em post, até tudo bem, professor. sim, Mas era em caderno mesmo. Tipo, anotando, fazendo. E eu não vejo problema nisso. Mas o que acontece? O sim, que a maioria dessas pessoas fazem? E falando como com conhecimento de uhum, causa, porque eu também faço isso. sim, sim, Anota no papel e nunca mais olha. E aí, é. se tu tem um Notion da vida, o que você Sim, faz? Você sim, dá um sim. Ctrl F lá e procura o que você E quiser. vai embora, Vai concordo embora. contigo, concordo Então, contigo. assim, eu acredito que falta ah, um pouco como é que eu posso explicar isso? Um pouco de elevação de consciência nesse ponto, até mesmo dentro de sala de aula, porque os professores também não sabem ensinar. Estou falando do ensino médio, Sim, não sim, sabem sim, sim. ensinar utilizando tecnologia.
É. E aí o aluno não é estimulado porque o professor tira o celular, os pais Uhum, tiram o celular, a família tira o celular. Ah, não, você sim. vai ficar só nesse celular? Ah, não, o celular é ruim. Ah, tu vai ficar só nesse celular. Então, a sociedade critica quem usa a tecnologia quando Uhum, e uhum, onde o demais deveria usar. E na minha história sim. foi totalmente o contrário, professor. A minha mãe, ela sempre me estimulou muito a usar a tecnologia, tanto Sim. que ela me deu um computador, a perder de vista. Uhum. Ela sempre, cara, ela sempre estimulava tecnologia, sempre, sempre. Então eu era estimulado a isso e isso fez eu ter essa mentalidade Uhum. de usar a tecnologia para estudar também, porque Sim. é uma forma de estudar é usando tecnologia. Não, e eu E uso muito isso, até mesmo com a minha filha, porque, tipo assim, ó, muitas vezes ela me vem com um determinado questionamento, né, que você não entendi o que o meu professor falou. Legal, então foi o seguinte, até, bom, eu como docente, eu também não quero ir de encontro à metodologia do professor, então o que que eu faço? Vamos pesquisar junto, legal, né? E aí a gente vamos ver o que né, a gente utiliza a internet e alguns outros meios digitais para pesquisar a dúvida dela, incrível. né? Para ela pegar e ter, enfim, a sua Insumos. devida resposta, né? Uhum. Daquilo que estava procurando, né? Então, Incrível, quer professor. dizer, e outra, eu utilizo inteligência artificial para meus alunos consultarem em sala de aula. Incrível! Só que daí tem um porém, Ô, professor, nessa. eu queria usar isso Ah, aí, inclusive já pedi, pegando uma consultoria do senhor aqui ao vivo, ah, eu queria usar isso aí com meus alunos, porque o que tá. acontece? Eu quero estimular porque a inteligência artificial ela tá aí para ser usada. Então, então eu vou te E dizer o seguinte, quero ó. algumas dicas de como Uhum. aplicar isso, por Então exemplo, tá. numa aula de Java, numa aula de orientação a Tá. objetos. Então, tipo assim, ó, tu começa, enfim, né, com tu como professor explicando toda a base para eles. Ok, fazendo alguns exercícios para entender essa base. Show. Uhum. Agora vamos fazer um pequeno projeto. E aí tu vai dar uma de líder técnico. Ou Aham, seja, né, tu vais dar a meta, tu vai ajudá-los a chegar no seu objetivo. certo. Então, eles vão usar todas as ferramentas que enfim, eles têm e que não têm. Nisso, Uhum. eles vão, logicamente, descobrir uma consulta numa inteligência artificial. Só Perfeito. que daí tem a cereja do bolo. Ah. Eu peço para eles me apresentarem o que criaram, mas explicando o que criaram. Só que daí, para não Ah, ter o Ctrl+C, Ctrl+V, eles como podem usar a inteligência, legal, tranquilo, né? certo. Faz parte da nossa vida hoje em dia. Só que tem porém, entenda aquilo que está Está fazendo. fazendo. Porque é muito comum, inclusive, a galera copiar e colar, isso é fato. Eu entro lá no Stack Stack Overflow. Overflow, eu entro nossa, antigo, agora eu vim, puxei Uhum. Java Fórum, Java, cara, lá das antigas. Mas entrava e pegava código Sim, sim, daqui, sim. copiava ali, testava e É, tal. Mas com certeza isso é uma boa forma de explicar mesmo, fazer a pessoa isso. ver se ela entendeu aquilo, né? Claro. Porque tu não pode lutar contra o que já tem. Porque, tipo Perfeito. assim, ó, se tu naquele período de instrução, né, dentro da sala de aula, tu dizer para ele que é errado, eles vão sair daí da sala de aula, ou online ou física, e eles vão para casa e tal, e eles vão pesquisar onde eles queriam. Uhum, Então, tipo assim, perfeitamente. cara, então foi o seguinte, então eu não vou te proibir nada, mas eu vou te dar alguns limites, que né, Perfeito. sim, pode pesquisar, mas me explica Me para explica. eu entender, eu saber que aquele conteúdo realmente está sendo bem aplicado e o conhecimento foi criado. O conhecimento foi criado que você conseguiu entender aquilo que você está fazendo. Entender e dar Porque usabilidade, se a porque pessoa talvez o for querer projeto. copiar, ela copia do ChatGPT, ela copia da onde ela quiser, mas copiar é diferente de entender, né? Exatamente. E eles Incrível. vão chegar num nível de consciência que realmente ele é, né, um buscador, né, mais otimizado. Uhum. Eu sou da época da Barça, tá? Nossa, meu pai tinha Barça, professor. Só que ele não tinha todos os livros, ele tinha alguns só. Nossa, a Não, Barça era cara. alguns volumes, né, que tinha. Nossa, Sim. e era E caro. tinha o volume indexador ainda. Nossa, pra te ver, né? Antigamente era. Eu peguei tudo isso. Até eu brinco com ele, gurizada. Eu nasci no século passado. Sim, realmente nasci. Eu sou homem Nossa, centenário. mas a cabeça do século da frente, professor. Nossa, Enfim, né? É que nem disse o X, tu tem que viver a vida. E a vida é essa, tu tem que entender onde está vivendo. Tu não incrível. pode,
né? Tu não pode pegar e ir contra. Tu tem que Nossa, saber usar. a gente nem chegou ainda nos dias atuais. Não, não Inclusive, chega. inclusive, eu gostaria de te convidar para uma segundo bate-papo, tá? Porque tá incrível essa nossa Show de bola. conversa. Tá incrível a nossa conversa. E assim, para fechar, eu sempre faço Sim, um questionamento aqui, uma uhum, pergunta polêmica, digamos assim. tá Não é bom, polêmica, não vou nada comprometedor, tá prometo, tá bom. bom? Eu gostaria de perguntar o seu conselho Uhum, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que o sim, senhor diria para as pessoas que estão começando agora na carreira de tecnologia, que estão ainda iniciando, e quais são os seus principais conselhos para essas pessoas? uhum. Essa é a Então minha eu vou pergunta. usar isso. Então eu vou usar algo que, tipo assim, eu vejo no dia a dia, né? Até mesmo da minha docência, que eu treino pessoas para irem para o mercado de trabalho. E, tipo assim, entra-se, vamos supor, 40 alunos e forma-se 10, tá? Mas por que forma-se 10? Porque é algo que eu fiz lá no meu início. Eu descobri que realmente é isso que eu quero. Então, tipo assim, ó, entre no ramo de TI, tá? Ela é show de bola, que nós comentamos aqui, tentamos, né, eu e o Michael passar para vocês, né, que é uma carreira promissora, uma carreira na qual tu não tem a mesmice, ela é dinâmica, tu pode estar contido num projeto, tu pode trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo, ganhar muito ou pouco dinheiro, depende de ti, enfim. Mas o que acontece? Trace um projeto de vida dizendo a TI vai entrar agora na minha vida porque eu quero chegar a tal objetivo, né? Então não entre como aventureiro. Se vocês entrarem como aventureiro, com certeza a vida vai dizer para você o seguinte, filho, não é o teu caminho. Uhum, uhum. É isso que eu ensino também pros meus mentorandos. Que não vai ser um mar de rosa se você vai querer, tá? Não, Vai ser não, dolorido, com vai ser um certeza. remédio amargo, mas no final vai curar sua dor. Mas você tem que Exatamente. querer curar a sua dor. E outra, faça aquilo que lhe dá prazer e que vocês querem. Uhum. Tá? Se a TI é realmente o catalisador de vocês se sentirem bem naquilo que estão fazendo e não por obrigação, esse é o caminho da profissão. Esse é o caminho da prosperidade, né, professor? Exatamente. Se isso verdadeiramente está no seu coração e que você gosta daquilo, se faz Isso, sentido para tua vida, vá em com frente certeza. e tem caras como o professor Gilmar, tem caras como eu para ajudar você a alavancar a sua carreira de tecnologia, né, Com professor? certeza, com certeza. E professor, como que eu faço para lhe encontrar nas redes sociais? Como Muito que? bem. Então, o professor aqui, né, eu utilizo muito, muito, tipo assim, 90%, tá? O LinkedIn, tá? Então, vocês vão me achar, né, no meu nome, ou seja, Gilmar Aires dos Santos, né? E aí vocês vão ver essa cara que vocês estão vendo agora, né, de perfil, assim, mais ou menos de lado, tá? Sem óculos. Sou eu, tá? Daí vai estar ali, analista de sistema, professor, mas eu utilizo, hoje em dia, 90% o LinkedIn. Nas outras Gilmar redes, Aires Aires do com I, né? Aires. e Aires dos Santos, né? Beleza. As outras redes, enfim, eu só tenho para fazer login. Tá bom, professor. Né? Eu não tenho cultura de entrar porque não tem sentido para mim hoje em dia, O senhor tá? escreve Então, lá na rede do LinkedIn? O senhor faz alguns posts lá? é um projeto meu. Ah, legal. É um projeto meu, tá? Tipo assim, de começar a pegar e ser conteudista, né? De alguns pequenos artigos, né? Para ajudar as pessoas. Incrível, Mas é um professor. projeto meu, Incrível. Se o senhor tá? precisar de uma força pra tocar esse projeto, eu tô dentro, porque eu gosto É muito de gerar só. conteúdo. Ah, show de bola. Então, e outra, é só entrar ali, eu aceito todo mundo, porque, enfim, né? É sempre bom ajudar as pessoas, enfim. E é só me achar no LinkedIn, Gilmar Aires dos Santos, tá? E é o mais Perfe- fácil de me achar. Perfeito, perfeito. Professor, eu vou ler alguns comentários aqui que a gente deixaram no chat aqui. No E chat, aí a sim. gente vê o que a galera tá comentando aqui, ó. Que massa, eu fico muito feliz, estou na torcida por vocês, Rafael Festa. Uhum. Rafael Dapper também falou aqui no comentário, o Matheus também. Aí o Matheus também comentou aqui, escrevo com papel e caneta, conteúdo fixa mais no cérebro. Interessante, também tem esse ponto, né?
Sim. Mas se a gente digita também fixa. Eu sei. É. Mas é que nem a gente comentou aqui, né? Não julgamos, mas cada um tem um jeito de aprender, cada um tem um jeito de estudar. A ideia aqui Isso. é só fomentar e questionar, que eu gosto de Com questionar. certeza. É Com jogar no ar certeza. pra ficar aqui, ó. Pá, mas é verdade, né, cara? Ah, não. Mas nem que fique puto comigo, mas é só pra questionar. O Roberto da Silva Alves falou, o famoso gás. Ah, Isso legal. aí, eu sabia que eu tenho os discípulos de gás. Discípulos de gás, que é uma E o gás fraternidade é do gás. Gilmar Aires dos Santos. Gás, que massa, professor. Aí, ó, eu quero ser um discípulo do gás. Incrível, professor. Pô, não tenho como expressar em palavras o quão, assim, eu aprendi nessa Sim, conversa de 1 hora com o senhor. Eu obrigado. gostaria de te agradecer imensamente pela participação no Jornada Cash. Eu não sei quanto o pessoal, mas eu, Michael, aprendi muito, 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 muito com o professor, Obrigado. de coração. E vamos marcar uma outra conversa. Com Sim, certeza a gente tem estarei bastante à assunto disposição. para conversar. Bem, E muito, muito obrigado pela sua participação, professor. obrigado. E para quem está nos assistindo, acompanhe o Jornada Cast nas redes sociais. Me siga o professor Gilmar lá no LinkedIn, me siga no Instagram, Maicon Gerardi. E tem também aí no YouTube, Maicon Gerardi. Você procura em qualquer rede social, Maicon Gerardi, você vai me encontrar. Tem conteúdo toda semana, todo dia eu tô postando Reels. Todo dia eu tô postando alguma coisa para fomentar a área de tecnologia, conteúdo de qualidade, segue lá. E é isso, professor. Muito obrigado. Deus abençoe a nosso final de semana, nossa semana. E gratidão. E nos vemos no próximo Jornada Cast.